Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família. Que você tenha uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Se você ainda não acessou os nossos canais, coloque lá Guerreiras em Oração, se inscreva, ative as notificações. Lá você vai receber um conteúdo que vai acrescentar a sua fé. Mas para o início de semana, gostaria de deixar mais uma vez uma meditação que está lá em Lucas 10, do verso 38 em diante, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-me que me ajude. E respondendo, Jesus lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oh, glória a Deus. É um texto bem conhecido. Tenho certeza que você já ouviu algum pastor, algum evangelista falar desta palavra. Mas a palavra do Senhor, ela é revelada. E ela é revelada para mim e para você hoje. Ela é revelada pelo Espírito Santo. E aqui, o que o Senhor me chama a atenção para passar para você é que o Senhor fala aqui que ele estava a caminho, ele estava num caminho e ele entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então, quem abriu a porta para Jesus foi Marta. Marta abriu a porta para o próprio Deus. E ele entrou em sua casa. Oh, glória a Deus. Imagine o próprio Senhor entrando na sua casa, estando com você no sofá, se assentando com você. Mas olha o detalhe, meu amado, minha irmã. Como Marta não teve o discernimento espiritual. Ela até abriu a porta para o mestre entrar em sua casa, mas ela não teve o discernimento de assentar-se aos pés de Jesus para parar e ouvir a sua palavra. Porque aqui nesse texto, a Bíblia fala que Marta ficou ali distraída em muitos serviços e afazeres. Mas quem sentou-se aos pés de Jesus foi Maria. Maria, sua irmã. Ela sim, parou tudo, deixou tudo de lado naquele momento e não perdeu a oportunidade. Ela quedou-se aos pés de Jesus. Ali ela ouvia a palavra do próprio Deus. Ali, do próprio Senhor Jesus, naquele momento. Que era o primordial, que era o que deveria ter feito Marta. Mas o que aconteceu com Marta? Marta não teve o discernimento para parar naquele momento e fazer o que era o mais importante. Muitas vezes é assim, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Quantas vezes nós não priorizamos, quantas vezes nós não temos esse discernimento na hora que a gente vai parar para escolher se devo ir por ali ou por lá, ou se devo priorizar algum assunto. Naquele dia, nós não temos esse discernimento. Então, a minha oração nesta tarde é para que você tenha o discernimento espiritual, para que nós possamos discernir o que é principal, o que deve ser buscado em primeiro lugar, porque o motivo de muitos caírem e fracassarem na vida evangélica, na vida cristã,
É justamente porque não priorizam a buscar a presença de Deus, a anelar pelo Espírito Santo, a jejuar, a orar, enquanto nós podemos achar. Que a palavra do Senhor fala para a gente buscar enquanto a gente pode achar. Porque até que se derrame sobre nós, sobre uma terra sedenta, sobre um deserto, sobre uma terra cracolada, o Espírito Santo que fará florescer, que dará vida à nossa vida. Então, meu amado, minha amada, o que me chamou a atenção nesse texto é que Marta abriu a porta para o Senhor Jesus. Sim, ela abriu para o próprio Deus entrar dentro da casa dela. Mas ela não discerniu, ela não teve o entendimento de saber o que era mais importante naquele momento. Do contrário, ela estava distraída em muitos serviços, em muitos afazeres. Como é a nossa vida? Como tem sido a sua vida? Você está distraído? Você está distraída com muitos afazeres, com o seu serviço, com seus problemas, com sua família, com seus filhos? Você está distraído? Você trabalha muito e não tem tempo para buscar aquilo que realmente importa? A Bíblia fala para a gente buscar o seu reino e que todo mais ele vai acrescentar. O que eu posso te afirmar é que a palavra de Deus não falha e Deus não mente. Ele cumpre cada ponto e vírgula da sua palavra. Lá em Provérbios 3, a palavra do Senhor fala, né? Em Provérbios 3, verso 6, eu gosto muito desse texto, que fala assim, vou ler para você: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Meu amado, minha amada, quando nós reconhecemos, quando nós trazemos Deus em todas as nossas decisões, em todas as nossas escolhas, em todos os nossos caminhos, ele vai endireitar as nossas veredas. Então, quando você prioriza o reino de Deus, quando você prioriza, quando você coloca em primeiro lugar, quando você coloca em primeiro lugar o reino de Deus, todo mais ele vai acrescentar. Então, voltando para o texto, Marta, ela sabia que ela estava abrindo a porta para o Senhor Jesus, que ele tinha consigo grandes prodígios, milagres, maravilhas que ela mesma já tinha presenciado. Ela sabia que ele era o Senhor, o Messias, que era o enviado por Deus. E mesmo ela sabendo de tudo isso, ela não teve o discernimento de parar naquele momento e de estar aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E ali Jesus advertiu a Marta quando Marta falou: Senhor, mestre, não te importas que eu venha servir sozinho? A minha irmã está aí com o Senhor. E Jesus falou: Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu o correto. Ela priorizou. E muitas vezes tem sido assim na nossa vida. Devemos colocar em prioridade, buscar a presença do Senhor. Meu amado, minha amada, quando nós assim o fazemos, buscamos o reino e a sua justiça, quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, ele vai endireitar todas as nossas veredas. Sabe tudo aquilo que tem que ser colocado no lugar? É isso que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida. Mas é necessário a gente buscar a Deus em oração, colocar isso como prioridade, buscá-lo logo quando você acorda. Busque a presença do Senhor.
jejue, faça novamente a sua devocional. Sabe aquilo que você perdeu no meio do caminho? Volte a fazer. Sabe aquela caminhada que talvez você tenha desanimado? Volte novamente aos pés de Jesus. Se proste, busque com sinceridade, com verdade. Isaías 32:15 diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Oh, glória a Deus! Como é tremendo quando a gente busca o Espírito Santo, quando nós buscamos a presença do Senhor, até que se derrame sobre nós, lá do alto, o Espírito Santo, então o seu deserto vai se tornar um campo fértil. Oh, glória a Deus! É promessa do Senhor. E Ele prometeu, Ele não falha. Então, meu amado, minha amada, faça como Maria, priorize, mas olha bem, peça ao Senhor discernimento para você conduzir as suas escolhas da forma correta, para você conduzir os seus pensamentos da forma como Deus quer, para que você tenha o olhar da forma como o Senhor quer, para que você venha falar aquilo que o Senhor quer que você fale. Priorize, tenha prioridades, busque o reino e as outras coisas vão ser acrescentadas, mas no tempo certo. Oh, glória a Deus! Coloque o Senhor como prioridade. Escolha a melhor parte. Escolha aquilo que é principal, que é a presença do Senhor. Não negocie com o mundo, não negocie com a inverdade, com a injustiça. Fala, eu quero Deus e eu não abro mão de buscar a presença do Pai. Oh, glória a Deus. Em Provérbios, não esqueça esse versículo, Provérbios 3:6. Entrega ao Senhor todos os teus caminhos, reconhece-o, coloca ele à frente, ele vai endireitar os seus caminhos, ele vai guardar todas as tuas veredas, e ele vai te conduzir aos passos verdejantes. Que o Senhor venha fazer isso na sua vida, e venha meditar mais na Bíblia, leia mais a palavra, jejue, busque mais, até que o Senhor venha derramar sobre você o Espírito Santo dele e o deserto possa se tornar em campo fértil. Que Deus te guarde, te abençoe e dê uma semana gloriosa na presença dele.